Meu Deus, é bando de criança de 2 anos que tem aí? Altruísmo cético! A afinação do Fábio é uma coisa maravilhosa. 2, 1... Eu tenho uma hipótese. Nos Opa. vídeos de segunda e quarta, você chega sempre depois de 20 minutos e vai embora faltando 20 minutos. Eu? É, quando você tá assistindo e você tá lá no chat. Ah, Você tá. entra e fala, oi chat, tudo bem, estou aqui. Só que já passou 20 minutos do... Olha lá, cara. O quê? Você nunca viu nem o começo de nenhum vídeo e nem o final de nenhum vídeo. Estão fazendo um pré-julgamento da minha pessoa só por causa do meu sorriso. Eu tenho que melhorar minha poker face. Vai, se apresenta aí então, vai, começa. Eu sou vai, o Carlos Ruas. De um sábado qualquer, sejam muito bem-vindos à sua dose de dopamina semanal. Boa. Os 3 elementos. Tenho aqui os irmãos ao meu lado. Camelinha Massuda. Dá mão. Ah, mão. Irmãos! Dá a mão, dá a mão. Irmãos! Estamos aqui neste momento. Vamos baixar a entidade de Carl Sagan. Boa. Seria legal, hein? Alguém tinha que estar de gola rolê nesse momento. Não, a gola rolê vai surgindo. É, vai, imagina. Vai surgindo a gola rolê assim. Cara, se o Pirula baixasse o Cortella, eu me converteria ao kardecismo. Porque eu ia falar, cara, é o Cortella. A cara dele. Eu só não me converto porque o Cortella tá vivo. Aí eu sei É, que, é outro Cortella, né? Assim, não é o... Não é possível colocar dentro de um corpo uma alma de outrem. Já dizia Platão em Cara, seus imagina livros. a gente cético numa mesa. Desce o Cortella. Daqui a uns anos, digamos que o nosso companheiro Cortella viesse infelizmente a falecer. Porque ele vai passasse morrer, né? todos Uma hora vai nós. Todos nós. Todos E aí? morremos. Não sei, e aliás, eu fui numa palestra do Cortella que ele falava sobre isso. Pois é. E ele dizia o risco de morte de pessoas cardíacas, de pessoas com alto peso. E aí a gente Caso percebam, não sou pequeno, não sou leve. A gente tá nessa mesa redonda com velas acesas e o Pirula começa a falar desse jeito. Eu me mijaria nas calças. É. E eu falaria, ô Glória. Você irmão. ficaria tão feliz de ver o Cortella que você vai me dar um autógrafo. E você poderia ganhar dinheiro fazendo palestras, porque tá psicografando. É o Cortella. É. E aí Eu pensei continua o numa legado. coisa. Oi. Que como eu não tenho pescoço, eu sempre tô de gola rolê. Você tem uma gola rolê de pelos. Exato. Uma Exatamente. gola rolê de pelos. Olha Exato. só. A gola Pelé. 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 A gola Pelé. Irmãos, eu quero dizer que eu tô em crise. Diga. Eita. Ocorreu um acontecimento comigo. Todos estamos, o E Brasil eu estou está... em profunda reflexão. Fala que eu te escuto, Carlos Ruas. E eu queria a opinião de vocês. Então vá. Realmente é um fala que eu te Copo escuto. d'água. Copo d'água em cima da TV. Para fluidificar as energias. Exato. O que aconteceu, Rua? Eu queria conversar sobre altruísmo científico, altruísmo cético. Por quê? Mas não é que questão exatamente de que um ateu pode ser uma pessoa boa. Não é necessariamente isso. Até Mas porque eu a gente tô- sabe que se você é ateu, você não é uma pessoa boa. Né? Né? Só Você pra vai pro começar. inferno e você chuta crianças na rua. Lógico. Exatamente. Né? Noruega, Dinamarca, Finlândia, todo mundo chuta criança Acontece isso todo dia. na rua. Passou cachorro, chuta. Exatamente. Todo dia, exatamente. Empurra a velhinha no ônibus. Por isso que a exatamente. expectativa de vida nesses países é muito pequena. E aí o PIB subiu muito porque matou os velhos. Exato. Exato, chutaram né? todo mundo. A previdência... Porque aqui é ciência. Aqui é realidade. Aqui é realidade. Exato. Pois bem, a questão é mais... A religião, ela impõe de uma certa forma um altruísmo forçado, digamos assim, que a pessoa obedece. Ela é altruísta porque aquela religião, aquela fé, aquele motivo de existência dela pede para ela ir lá final de semana e dar comida para os desabrigados. Mesmo a revelia... Mesmo a revelia, porque a camisa que ela veste, o grupo que ela pertence, a gente vai lá. E aí você vai. Porque você, assim, mas não é nem contra a sua vontade. Você, não, tudo bem, vamos lá, estamos aqui, estamos juntos, papapá. Eu falo de uma forma forçada, mas ele acaba vestindo aquela camisa e vai. É o que a gente espera, porque tem uns É o que a gente vereadores espera. aí que andam meio...
Multando quem dá comida pra pobre. Tirando né? a Mas não são parte... crente. Ah, mas tem os que Mas apoiam não é o que são. Mas Tem assim, os tem os que apoiam, tem os que apoiam. Tirando a parte universal, Aham. né, as máfias legalizadas, eu falo assim, daquela família humilde. Por quê? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo isso? Fala que eu discuto, Carlos. Eu quero fazer um livro sobre ciência. Todos nós queremos fazer um livro sobre ciência Será aqui. o nosso livro. E um desses livros, que eu acho que é possível fazer, é colocar a ciência como motivação existencial, que é uma coisa que a religião preenche muita lacuna da agonia existencial de muita gente, e eu acho que a ciência é possível preencher vazios existenciais. Depende de como você fala, de como você apresenta. Não é um livro acadêmico científico, é um livro para inspirar, para preencher o seu vazio, para você falar, cara, que legal, minha motivação existencial é ciência. Por Eu isso acho que que você- dá para apresentar isso. Por isso que você falou pra baixar o espírito do Sagan. Pois é. Porque é Exatamente. muito Carl Sagan isso, né? Fim de cosmos, assim, Sim. né? O final do cosmos. Pois é. E o Neil deGrasse Tyson fez a mesma coisa depois, Como né? herdeiro É. do Cosmos, do Carl Sagan. Imagina fazer um livro de ciência, né? Pelo espírito Carl Sagan. Seria... Nossa. E aí o Neil deGrasse Tyson escrevendo assim. É, tipo... Poeira das Estrelas, rapaz. Exato. Então, Poeira das Estrelas é um bom título. Eu o acho Carl que já Sagan tem. que inventou, né? Maldito! Eu acho que Droga! já tem. Não, é. não, ele tem esse termo, né? Mas tem um nome de livro? Provavelmente. Eu acho que sim. tem. E eu acho que não. Eu acho que tem, se bobear, acho que é uma biografia dele. Acho. Tá bom. Ok, tá tudo É, a bem. gente fica Eu falando perdoo. acho não faz diferença nenhuma. Nenhuma. né? Pois É. bem, o que aconteceu? Eu tô em crise. Por quê? Você chutou uma criança na rua. Você não. empurrou uma velhinha na frente do ônibus. Não. Tá. Eu bati numa pedra. Puta, meu coração falhou aqui, velho. Meu coração... Você ia falar que eu bati numa velha, bati numa É, criança? meu coração bateu em... Sabe quando o coração dá aquela... Foi o que aconteceu aqui agora. Eu estava indo- Chama-se sedentarismo. Você vai lá. Arteriosclerose. É arteriosclerose. Eu não tô Você dando deveria sorte. se exercitar com frequência. Eu não tô dando sorte com o carro. Teve, Tá. eu bati no caminhão, né? E agora eu bati numa pedra. Com um carro novo. Um carro novo. Meu Deus. Acabei de comprar o carro e bati numa pedra que estava na estrada, eu a 80, 100 por hora, uma pedra de uns 30 centímetros de altura, uns Caraca! 50 de largura, uma pedra, um pedregulho que eu não sei como parou ali, deve ter caído de um caminhão, não sei, no meio da estrada. Meu Deus, que risco, cara. Você correu um risco Sim, muito, corri muito, um muito risco. sério. O para-choque porrou naquela pedra, Meu Deus. amassou o para-choque e amassou o cárter, que é a proteção Meu de Deus, baixo. você passou por Caralho. cima. Ela ficou presa embaixo do carro, ficou arrastando Meu Ah! Deus. Saindo faísca. em alta velocidade. Quando bateu, Faísca, assim, tipo... e carro atrás, porque é estrada. Então, assim, eu tive sorte de não ter causado um acidente. Lógico. De você não ter perdido a... Dei a seta, parei no acostamento, consegui mesmo arrastando. Deu pra parar no acostamento. Caralho, Tink De Tink. madrugada, chegando de viagem, uma viagem de 12 horas até Goiânia. Ah, você estava indo. Foi Estava na ida. indo. Foi na ida. E eu e a mulher, a gente estava indo ver a Meu sogra Deus. dela. então de Deus, noite cara. é mais plausível que você não tenha visto mesmo. Não, né? a gente Faz não viu, mais era de sentido. noite. Meu Deus. E aí, ligamos o pisca-alerta, o Farofa, que é o cachorro, dentro do carro, fofinho, muito fofinho, com caminhões passando, tirando o fino do carro, porque o acostamento, estava iniciando o acostamento ali. É o pior lugar para parar. Né? E caminhões passam muito forte. Caminhão piscando o farol, tipo, cara, sai daí. Não dava para sair dali. Eu desesperado, tipo, ok, me salvei agora, mas ainda posso Aham. sofrer um acidente. Um caminhão pode levar o meu carro embora, porque tá extremo risco eu parado aqui. Botei o triângulo, tentando ligar para O seguro. companhia, seguro, Não, guincho. e você teria que pegar um macaco, ia ter que entrar, pelo menos de bunda na estrada, pra conseguir encaixar, se o acostamento Pra era muito levantar o estreito. carro. Pra você levantar o carro, você tem que pôr embaixo da porta. Eu não entendo de mecânica, eu nunca manuseei um macaco, eu estava desesperado. É só da banana, geralmente. Criança correndo em círculos. Eu virei uma criança Na correndo verdade, em círculos. não manuseie um macaco se você encontrar. É, Você pode eles se são machucar, violentos, é. eles podem ser violentos, você pode passar doenças pro macaco. Então não faça isso. Não queira levantar o seu carro com um deles. Não, por favor. Não. Pois bem, e eu tava ali, fudeu, até ligar pra guincho, até guincho vir, sabe? Eu naquele... Urso do mel do pica-pau. E aquela tensão com os caminhões passando. O cachorro cara, cagando. Cara, é muito risco eu estar aqui, mas não tem como eu sair daqui, entende? Uma situação... E aí parece um carro com pisca-alerta para do meu lado, um carro com isso filme preto. Eu sou do Rio de Janeiro, Azedou. eu pensei, fudeu, Azedou. caguei naquela hora, É, perdi o carro e o butico. vou ser sequestrado, vão me assaltar. E o Porque butico. no Rio de Janeiro é comum jogar uma pedra no seu carro Aham. pra você parar pra te assaltarem. E eu, porra, é isso. É agora. É agora. Baixa o vidro, aparece um senhor falando, vocês querem ajuda? Aí eu, era um casal
Aham. E o cara parou perguntando se eu queria ajuda. E eu olhei pra ele e falei, cara, agradeço imensamente, mas eu não sei porque eu bati numa pedra, eu não sei como você poderia me ajudar. Sendo bem sincero, então assim, agradeço imensamente, mas não sei, eu tô ligando pro guincho, vai vir um guincho daqui a pouco. E aí ele falou, não, a gente dá um jeito, peraí. Ele parou na frente do meu carro, ligou pro pisca-alerta, ele saiu. Ele correu o risco, junto comigo, ele não precisava, podia ter passado reto. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o macaco, levanta o seu carro, a gente tira a pedra, e aí você liga o carro. Se liga. Se o carro não acusar nenhuma luzinha, dá pra segue a dirigir. viagem. Ele tá amassado, mas dá pra dirigir. Termina a sua viagem. Porra, é uma boa ideia. Eu não entendo de mecânica. Ele falou, não tem problema. Ele abriu uma porta-mala, ele pegou o macaco e ele com os papos. Não, porque Deus bota anjos na nossa vida. E eu ali, tá bom. Vamos lá. E com papos muito religiosos, rapidamente eu pensei, é um crente. Aham. É um crente, como o crente tem essa coisa de o anjo que aparece na sua vida, ele quis passar isso adiante, ele quis ser o anjo de alguém. E aí ele pegou o macaco, levantou, ele sujou as mãos dele de graxa, era para as minhas mãos estarem sujas de graxa. As mãos dele se sujaram de graxa, levantou o carro, tirou a pedra, liguei, não acusou nada. Não tinha como agradecer a ele. Ele parou de madrugada para me ajudar, uma pessoa que ele não conhecia. Correu risco de vida junto comigo. E graças àquele crente, eu estou aqui hoje para dar esse testemunho. Caso contrário, você estaria preso ainda. Até lá, sei lá até onde. hoje. Até aparecer. Ia demorar talvez mais uma hora e meia, né? E aí eu fiquei em parafuso assim, cara. Se fosse um cientista, ele teria parado? Não estou falando que cientistas não parariam, em soma, mas assim, é difícil competir com isso. Eu posso te dar um depoimento. Pra começar, que cientista pode ser crente. Cientista pode ser crente. Pode, só pra começar. Eu queria lançar esse tema aqui, porque eu fiquei Tá. confuso. Eu não tô falando que eu vou me converter, eu só tô falando assim, porra, Não, Você já o assunto... tá convertido, cara. se eu tô querendo fazer um livro pra pregar o ceticismo, se esse cara crente lê esse livro e diminui a crença dele, porque o pensamento científico vem questionamentos. Então, naturalmente, às vezes, você diminui um pouco suas crenças, aquilo que você acredita. Eu não gostaria que ele deixasse de ser menos altruísta. Eu não gostaria que ele... Se tornasse menos altruísta. Eu não quero que ele deixe de parar o carro para ajudar Então alguém. eu vou te dar um exemplo. E aí eu fiquei refletindo, eu tô até agora refletindo sobre isso. Eu posso te dar um exemplo igual? Uma evidência anedótica igual a que você deu. Você Manda, contou uma vamos lá. Eu e a Camila, a gente pegava muito estrada pra dar aula. Então eu vou te Tá. dar um exemplo de dois ateus céticos Perfeito. e que têm a ciência como base dos seus conhecimentos. E aí um dia a gente foi dar nossa aula, a gente pegava a mesma estrada todos os dias e nós estávamos voltando de viagem, voltando pra casa, umas 11 horas da noite, a aula acabava 10h30, 10h40, até a gente sair, pegar nossas coisas, era 11 horas. Nós estávamos voltando pra casa, saindo de Jaguariúna em direção a Paulínia, e de repente a gente vê um pisca-alerta ligado do lado da estrada. Tá. E nós fomos os primeiros a parar. Era um acidente. Então a gente viu o acidente e nós somos os primeiros a parar. A gente ajudar acha a isso, socorrer. pra ver o que aconteceu, pra ligar pro resgate. A gente Sim. ligou pro resgate com o nosso celular, porque inclusive foi, não que o seu caso não tenha sido preocupante, mas o nosso era um acidente. As pessoas Sim. tinham batido, estavam machucadas. Tinham voado do carro. Tinham voado do carro, porque era uma Saveiro. E além das pessoas dentro do carro, tinham pessoas na caçamba do carro. Da hora que Saíram voando. elas literalmente saíram voando. Só uma coisa pra quem tá vendo aí. O Ruas contou pra gente a história só agora. Isso. E essa história da Saveiro, eu não lembro de vocês terem me contado também. Não tínhamos Então, contado. tipo, eu Isso. estou sabendo as histórias. Eu tô igual Agora. vocês. Eu tô igual vocês do Tá tudo público a aí. queima-roupa. Saber. Isso. Eu tô sabendo agora. Eu tô sabendo agora. E aí a gente parou, ligou pro resgate, fomos ali no carro, porque daí como era um caso de acidente, não é recomendado que você mexa nas pessoas. Mas a gente parou ali, paramos o nosso carro no meio da estrada, então não era nem no acostamento que a gente parou. A gente parou porque o carro tinha batido no guardrail e ele tava meio que atravessado no meio da estrada. Então a gente usou o nosso carro de escudo para que outros carros passassem longe, ligamos o pisca-alerta, colocamos o triângulo, fizemos tudo, mas a gente que fez. Uhum. E aí a gente foi na janela do carro, ver, aí a pessoa tava meio bêbada, aí a gente começou a entender o que tava acontecendo. Eles saíram do rodeio, todo mundo chapado, voltando pra casa, o cara deve ter dormido ou perdeu o controle e bateu. Só pra você ter uma ideia, a gente tava ali, de repente a gente começou a escutar um ai,
Ai, era uma pessoa que tinha caído do outro lado do guarda-rio. Ele tinha voado. Tava sem cinto e foi Não, cuspido. Tava Tava na na caçamba. caçamba. Tava na Na caçamba. E o carro bateu Tá. e ele saiu voando. E ele apareceu. Aí, a hora que o resgate começou, a gente viu o resgate chegando, começou a parar um monte de gente, a gente viu que ia dar tudo certo, a gente pegou e entrou no nosso carro e voltou. A ambulância assumiu. Aí foi assumir quem Sim, tinha que acho que assumir. Entendi ali do Exato. salvamento. Algumas pessoas já tiveram experiência com isso. Uma vez eu tava voltando, eu tinha saído com umas amigas, era de madrugada, e ali, eu não sei se você lembra, na entradinha de Paulínia é uma curva, né? Uma subida, um acesso. Uhum. E o cara passou por mim, tava começando a chover, ele passou por mim muito rápido e entrou ali, eu falei, vixe. E logo eu entendi até o meu vixe, porque ele capotou ali. E o carro dele ficou de lado. E aí eu, oh meu Deus, eu ainda sou a primeira a passar. E eu sou mulher e tá de madrugada, eu tô sozinha. Mas é isso, né, gente? Vamos lá. Aí parei, liguei pisca-alerta e tal. Aí eles começaram, era um casal, né? Tinha brigado lá na hora. E aí o cara tava muito bravo. E aí, ok, bateu, capotou. Aí eles saíram do carro e ainda estavam meio grogues. A coisa mais fofa que eu vi acontecendo é, gente, como vai parando uma galera para ajudar? E naquele horário era muita gente que estava trabalhando ainda, então era muito motoboy. E aí assim um monte parando ali para ajudar. E nesse horário só homem, né? E era um casalzinho. E eles tinham brigado. E eles tinham, assim, meio que recém começado a sair. Ela não conhecia ele muito bem. Então, eu nem precisava ficar, porque já tinham chamado. A hora que, eu parei, logo mais gente começou a parar. Eu só fiquei ali porque tinha uma moça ali que também estava sozinha e estava muito assustada. Ela não conseguia parar de chorar, não conseguia, sabe? Eu nem consegui ver se ela estava machucada ou não. Ela falava que não. E eu fiquei ali com ela. A gente tá contando essas histórias, essas evidências anedóticas, pra gente dizer, em primeiro lugar, que se preocupar com o próximo não é uma característica, e eu sei que você sabe disso, exclusiva da religião. Sim. Então, não é exclusiva nem da espécie não é humana. exclusiva nem da espécie humana. Quando a gente começa a pensar, eu não sei se você vai lembrar, quando a gente falou muito de vida em grupo, de como os organismos começam a viver juntos, e em alguns casos essa socialização vai fazendo com que diminua a agressividade, com que aumente comunicação, com que o grupo entenda que colaborar é muito melhor, né? E os comportamentos colaborativos eles vão sendo selecionados ao longo do tempo. Ou seja, os indivíduos nascem com essa tendência, porque essa Exato. tendência passa a ser positiva. A gente tinha dado um exemplo dos elefantes. Dos Total. elefantes. Os elefantes, eles protegem, mesmo quando não é o próprio filho ou o próprio neto, às vezes é um sobrinho, às vezes é de uma outra família, eles vão lá atrás, tenta fazer alguma coisa com um filhote de elefante pra você ver o que vai acontecer. Interessante. A colaboração não é só uma questão de moral, mas ela pode ser uma questão biológica Pode também. ser uma questão Provavelmente. biológica, que Interessante. daí a gente, na nossa sociedade, a gente coloca outras coisas, eu acho que talvez até justificar esses comportamentos. E olha que interessante, chimpanzé ainda rola aquela lógica, sabe aquela lógica do tipo assim, eu posso falar mal da minha mãe, mas quem falar mal não vai apanhar? Chimpanzé rola uns troços assim, dentro do mesmo bando, rola um monte de briga, rola um monte de trairagem, uma série de coisas assim, claro, dentro de um limite, né? Uma trairagem muito grande gera expulsão. Mas dentro do grupo de chimpanzé, assim, vem um chimpanzé de fora, não tem mais briga interna. É todo mundo contra todo aquele mundo cara. contra o que veio de fora, porque senão, né, no caso, o chimpanzé, particularmente, ele é mais receptivo com fêmeas de fora, mas ainda assim é um processo meio complicado. E eu não lembro agora qual foi bom, são historiadores, antropólogos, filósofos e tudo mais que comentam sobre a questão da necessidade das religiões como formas de coesão social e, inclusive, de estabelecer regras sociais de convívio. A galera fala do quão horrível é a lei de Italião hoje, né, de olho por olho, dente por dente, mas ela veio para deixar a coisa um pouco melhor Pra do que diminuir estava a antes, violência, exato. né? A coisa estava muito pior antes. A galera comenta hoje que é muito restritiva as regras do Islã, mas o que tinha antes do Islã, lá naquela região, tipo, o Islã, ele botou ordem na coisa, era um negócio muito complicado. E, curiosamente, o Islã, ele tem, a gente fala do cristianismo com relação à caridade e tal, não sei o quê,
O Islã, a caridade, ela é praticamente outorgada. Você é obrigado a fazer doações, não sei o que, não sei o que lá. Os próprios governos de maioria muçulmana, eles são já coordenados para certos tipos de coisa. Então, realmente, né, os espíritas têm assim, aquela coisa de você ter que fazer a doação, a caridade. Todos os espíritas têm que participar de pelo menos uma associação de apoio, não sei o que, não sei o que lá. E você tem toda essa questão da caridade como um método, até onde eu entendo, de coesão da sociedade, porque Sim. pessoas passando fome, pessoas necessitadas, morando na rua, não sei o que lá, isso é ruim para a sociedade como um todo. E numa situação, por exemplo, em que você não tinha um governo, em que você tinha, sei lá, uma liderança, uma coisa assim, mas você não tinha um governo, todo mundo meio que tem que se ajudar, porque senão a coisa fica muito desapegada. Então, o Jesus falando lá de que você tem que ajudar, né? Se alguém te pede a túnica, dê também o manto, se alguém não sei o que, tipo, ajuda as pessoas, tá? O bom samaritano, né? Ninguém esperava nada do samaritano, e foi ele que fez. Então, tipo, né? Porque rolava isso daí, né? Os samaritanos são os caras de lá. Sabe, rolava preconceito contra o samaritano. Então, você tinha essa questão de você criar um mecanismo em uma situação em que você tinha, um poder descentralizado, você tinha o rei lá da Judéia lá, mas o rei da Judéia cumpriu uma função mais administrativa e sacerdotal. O prefeito de Roma lá, que estava lá só para cobrar imposto e, sei lá, manter as estradas. Então, tipo, o pessoal meio que se juntava para fazer essas coisas. O pessoal comenta, às vezes, como a solidariedade aumenta justamente quando a anomia toma conta. Às vezes você perde um poder centralizador e a galera começa a se organizar para fazer apoio. Então, é por isso que, óbvio, houve uma campanha de desinformação muito grande agora no Rio Grande do Sul, dizendo que os governos não estavam fazendo nada, mas é inegável como a sociedade se uniu também para ajudar pessoas que estavam numa situação de extremo desespero. Alguns para se aparecer, outros porque genuinamente estavam preocupados. Então, né, eu acho que tudo isso daí... Quanto mais social a gente vai ficando, quanto mais a gente vai interagindo e mais a gente vai cooperando e dividindo tarefas e cada vez menos independente do grupo, isso aumenta. Porque para fazer parte do grupo, você tem que ser menos agressivo, você tem que interagir mais, você tem que colaborar, você tem que contribuir mais. Então, provavelmente são comportamentos que foram selecionados e ainda são selecionados para que mantenha a coesão do grupo, porque isoladamente a nossa espécie e algumas outras, os organismos eles se beneficiam mais, eles se reproduzem mais e passam mais esses genes para frente quando em grupo do que quando isolado. Perfeito. E sabe, Camelinha, pensei numa coisa, num argumento aqui agora. Você sabe onde tem uma comunidade que mostra que esse trabalho em conjunto funciona? Onde, querido? Na Alura. Na Alura. Mas, nossa, patrocinador do vídeo de hoje. Assim... Na Alura. Eu fiquei muito impressionado a benevolência que o Emílio teve do pessoal da técnica ao não gritar. Ao não gritar, hoje eu não gritei. Eu não entendi o que... Não, ele falou ele já como um pregador. É porque eu quis ele já gritou a tarde inteira hoje lá no Cauê. Já. Então, eu acho que ele não... Então, lá na Alura, uma das coisas que eu mais gosto, além dos cursos que são incríveis, a maior escola de tecnologia do Brasil, a gente também tem a comunidade do Discord. E muitas vezes, e é real isso, você tem uma dúvida e você manda a dúvida lá, e quem vai responder a sua dúvida é uma pessoa que, a princípio, não vai ganhar nada com isso. Ela não é paga para isso, Não ela está cobrando ela por não isso. está cobrando por isso, ela está gastando o tempo Não dela. está ganhando XP. Não está ganhando XP. Ela poderia estar exato. ganhando XP naquele momento. Poderia, não está passando de nível, ela simplesmente está ali para responder as perguntas. Então, uma das coisas que eu mais gosto da Alura, patrocinadora de hoje, link está aqui embaixo, é da comunidade. Então, eu estou fazendo meu curso de Python, tenho alguma dúvida, eu coloco lá, a galera me ajuda a responder. Além disso, na assinatura Pro, você também tem a inteligência artificial. Mas eu queria falar muito da comunidade mesmo. Eu acho que a comunidade da Alura é uma das coisas mais legais que você tem lá. Não, e participar, você está ganhando sim. Lógico. Você está se conectando, Tá. você está... Quando você ajuda alguém explicando alguma coisa, você está ganhando experiência sim. Exatamente. E digo mais, agora eu tenho uma polêmica. Aquela linha de pesquisa, né, não é nem de pesquisa, né, mas aquela linha de interpretação, né, de que o altruísmo
puro não existe. Isso. O que existe são diferentes formas de egoísmo Eu ia falar disso. e que quando você ajuda o outro, não é sem ganhar nada. Tudo bem, se for um grupo coeso, você tem aquela lógica inconsciente, tá? Não tô falando que todo mundo é interesseiro voluntariamente, conscientemente. Os próprios sentimentos evoluíram para que esse interesse seja mais genuíno, assim, para que essa ajuda seja mais genuína, mas ela é um interesse. Então, por exemplo, se aqui na Toca Livros a gente começa a se ajudar, a chance, por exemplo, se eu ajudo vocês, vocês já são amigos de longa data, o próprio conceito de amizade a gente também pode entrar. Mas assim, depois quando eu estiver na pior, vocês vão me ajudar. Perfeito. Então, é uma previdência de ajuda, né? Você já fala assim, olha, eu tô ajudando agora, eu tô ajudando agora para ajudar depois. E outra, aí você vai falar, não, mas você tem aquele pessoal lá, aquela freirinha que doa tudo que ela ganha para não sei o quê. Eu falei, ela não ganha endorfina? Não, e além de endorfina, o prêmio dela é o melhor. Qual? Porque se ela acredita de verdade que ela vai pro céu, Sim. o prêmio dela é disparado o melhor. Mas vamos dizer que assim... Não, só para endorfina, isso. É uma coisa, só endorfina, Você só o tem, momento. evolutivamente falando mesmo, você tem a endorfina Sim. como uma coisa, tipo, ajudar os outros dá uma sensação boa. Sim. O pessoal do Um Teto para Meu País lá, que é aquela ONG lá que constrói casas em lugares em que realmente o negócio, sabe, tipo, o pessoal que tem barraco em cima de córrego. Sim. Os caras vão lá e fazem uma casa, tal, não sei o quê. Foi um movimento que surgiu no Chile, aí depois veio pro Brasil, tem vários lugares. Eu conheci algumas pessoas Legal pra caramba, inclusive. que eram voluntariados lá do Teto. Tipo, o que eles ganham? Nada. Eles têm uma puta dor de cabeça. Trabalha pra cacete. Trabalha pra cacete o final de semana, se ferra todo fisicamente, estoura os dedos, não sei o quê, porque você tá fazendo trabalho de construção, né? Tudo bem, são as casas de madeira, Mas então é mesmo assim, marcenaria, trabalha pra caralho. é uma coisa, é o carpinteiro. Cara, é um troço muito difícil. O que eles ganham? Eles ganham que uma família muito humilde, com várias crianças, vão lá e vão dar um abraço neles. É isso. Essa é a endorfina que faz o negócio, termina, põe o martelo no chão, valeu a pena. O que valeu a pena? Valeu a pena a dose de endorfinas e todos os outros neurotransmissores Perfeito. que te fizeram a noção de que você fez alguma coisa boa. E isso não é um comportamento altamente selecionável, porque se você for para pensar, populações que tivessem indivíduos, e a gente sabe que essas coisas são variáveis dentro da população, porque nunca é 100%, né? Porque a proporção de alelos em populações grandes dificilmente desaparece. Então, você sempre vai ter aquela pessoa, aquele indivíduo, não estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de organismos muito antigos até. Né? Sempre vai ter aquele indivíduo que talvez ajudar os outros não gere tanta endorfina. E ele não vai ajudar a manter uma sociedade tão coesa, porque ele vai... Então, se numa sociedade você tem uma maioria de indivíduos que não se ajuda, porque não gera tanta endorfina, porque o cérebro não responde do mesmo jeito, a sociedade colapsa. Ou ela fica menos coesa e ela se espalha mais. Ou seja, esse tipo de comportamento, ele acaba sendo selecionado, assim, é algorítmico. Sim. Ele vai ser selecionado. Ele é altamente vantajoso. É altamente né? vantajoso. E o melhor, né? E aí você sabe mais do que eu, você faz conta sobre isso. Lógico. É Você matemática. você consegue fazer o cálculo Perfeito. da proporção, você consegue fazer predição. Chega e fala assim, ó, se você tem esses dois comportamentos, esse é altruísta e esse daqui é egoísta demais, você começa a ter uma sobreposição de um e do outro. Aí você tem o surgimento de um terceiro comportamento. A galera que estuda etologia... Dá pra modelar, você cria modelos que vão prever isso. Você é muito consegue legal. modelar, isso é muito interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre isso foi num livro do Dawkins. O Dawkins, para quem não sabe, né, apesar de ele ter ficado famoso por ser cavaleiro do ateísmo, caramba 4, o Richard Dawkins, ele trabalhou com etologia Total. no mestrado e no doutorado dele. Ele foi aluno, se não me engano, do Maynard Smith, que é um tremendo etólogo e que fazia essa pesquisa com pássaros que viviam em grupos grandes e que você tinha o comportamento altruísta de ajuda, o comportamento egoísta do caguei pros outros e o comportamento do altruísta que aprende. Ou seja, eu ajudo a primeira vez, na segunda vez você não me sacaneia de novo. E como que é o equilíbrio que gira dentro disso daí. Então, é um tipo de comportamento altamente selecionável, né? E a gente só está racionalizando em cima do comportamento que a gente herdou evolutivamente. A gente está dando justificativas que sejam religiosas, que sejam comunitárias, que sejam não sei o quê, né? Tipo, então, sei lá, os comunistas não são religiosos, mas de alguma maneira, né, alguns movimentos comunistas ou de qualquer outra vertente acabam tendo noções similares de juntar para ajudar, para não sei o que lá, querer espalhar a ideia, ou querer fazer não sei o que e ajudar quem tá precisando. É isso. Convencido? Ou ainda não? Eu ainda estou em reflexão, mas é interessante isso, porque assim,
colocando a ciência como motivação de existência, eu estava assim, tá, mas no departamento de ajudar o próximo, o que ela tem a oferecer? E o que vocês estão trazendo é que, assim, não precisa ter uma instituição pedindo para você fazer isso, uma vez que já é uma coisa biológica, envolve moral também da pessoa, não necessariamente. A ciência também talvez não ofereça um prato cheio sobre ajudar o próximo, até que o foco dela é um pouco mais diferente, né? Mas que pode partir do ponto filosófico, pode partir do ponto biológico, pode partir da índole, pode partir da moral da pessoa, não necessariamente apenas da religião da pessoa, mas também da religião. E a religião, ela às vezes coordena, né? Então, como eu falei, o Islã, você tem uma... Mesmo que você não queira fazer caridade, meio que você tem que fazer caridade. É um jeito de se manter. Os espíritas têm isso também. E os cristãos, várias vertentes acabam favorecendo esse tipo de coisa, né? Tipo, Médicos Sem Fronteira, você tem cientistas e médicos, né? Alguns religiosos, outros céticos, que largam tudo, né, param suas vidas ali da sua cidade, né, do meio que ele conhece, família, amigos, e vai lá para outro lugar para ajudar refugiados. Eu acho que a pergunta é de motivação. Então, o que você está tentando perguntar para a gente talvez seja, sem motivação, sem a motivação, e aí falando de cristianismo, vamos falar da religião que mais acontece no Brasil, você tem uma motivação. A motivação é basicamente uma faca no pescoço, dizendo para você como você tem que se comportar para atingir um outro lugar melhor. Então, acho que a pergunta que você está tentando fazer pra gente, que é a sua dúvida, que é o seu medo, é: se eu tirar a religião do core desse cara, se eu convencer ele que ele tem que ser cético, será que vai diminuir o altruísmo? E eu acho que a ciência... É uma pergunta. Eu acho que a ciência tem uma resposta real para isso. Então, você tem países menos religiosos. Será que se eu escolher um parâmetro de altruísmo e medir nesses países, se a sua hipótese é uma hipótese correta, então se eu tiro a religião, eu diminuo o altruísmo, o que eu espero desses países é que eu encontre menos altruísmos em países com mais ateus. E mais individualismo. Individualismo. Né? Só que olha que louco, isso não é verdade. Quando você tem um país que você tem uma base científica maior, um pensamento crítico maior... Na verdade, a religião como menos relevante na vida das pessoas. Isso, no dia a dia das pessoas. As pesquisas que o pessoal faz não é nem sobre ateísmo ou teísmo. Você tem razão. É sobre o quão a religião é relevante na vida da pessoa. Presença religiosa na vida. No dia a dia. E aí o que você vê, na verdade, é que esses países eles têm uma tendência a ser mais altruístas. E isso está ligado a muita consciência das pessoas de que a minha vida é pior se a vida do outro for pior. A minha vida, a vida do Emílio é pior num país desigual. Quando eu falo que a gente tem que lutar contra a desigualdade, voltando à ideia do existe altruísmo de verdade, a gente tinha que falar de eu-socialidade para falar de altruísmo de verdade. Mas é que daí o controle é diferente. Aí o controle né? é outro, Eu não sei né? se eu gosto muito desse tipo de controle. Mas daí o controle é em abelha, mas se você for falar assim, Emílio, por que você acha que a gente tem que ver num país mais altruísta? Porque eu tô sendo egoísta. Porque eu sei que se o país for menos desigual, porque eu sei que se tiver menos pessoas em situação de rua... Você vai ter menos dor de cabeça. Eu vou ter menos dor de cabeça. É um país melhor para eu viver. Essa é uma das minhas motivações. E ainda tem um outro fator, que para vocês dois pesa também. Vocês têm prole. Isso, eu quero que a minha filha viva num mundo melhor. Vocês não pensam mais com a cabeça de vocês. Não, a gente Vocês pensam no que vai acontecer com ela. Então, tipo... Você tem isso daí. Então a ciência dá uma resposta. Ela te fala que nos países em que a religião é menos influente no dia a dia das pessoas, a tendência de preocupação com o cuidado do próximo, e a gente pode chamar isso de altruísmo em alguns aspectos, ela é maior. Então você vai ter mais estrutura social para ajudar as pessoas estão dispostas a ajudar mais, elas entendem mais esse altruísmo do que em países como o nosso. É porque eu acho que a gente se pega tanto na ideia do altruísmo, de você não ganhar nada, né? E aí é menos. E aí eu acho que é muito mais a ideia de colaboração. É de colaborar, porque como você disse, se um ganha numa sociedade,
todo mundo vai ganhando. O importante é, no fim, todo mundo ganhar junto, né? E não só um pouquinho ganhar. Se todo mundo tivesse casa no centro de São Paulo, eu poderia ir mais ao centro de São Paulo. Seria melhor para mim. Quanto mais gente se beneficia, mais você, indivíduo, se beneficia. Entendi. Quanto mais protegido é seu grupo, quanto mais seu grupo tem acesso a recursos e alimentos, menos conflitos vocês vão ter entre os indivíduos da população. E entrando no papo do anjo, que ele tinha citado, essa coisa que Deus bota anjo em nossas vidas, é porque ele espera também que uma hora um anjo apareça para ele. Exato. Sim, Perfeito. Exato. Tem uma troca aí, digamos A assim, gente- inconsciente de que eu tô sendo um anjo aqui e eu espero também que uma hora um anjo apareça Exato. para Eu mim. posso te fazer essa pergunta. Inclusive, Você, fala. da próxima vez que vira um carro parado no acostamento, numa situação como a sua, Hum. você não precisa me dizer se você vai parar ou não, mas hoje você se sente mais propenso a ajudar ou não? Olha, talvez dê um peso na consciência. Não, mas hoje você entende que seria importante você parar. sim. Talvez você não pare. Sim, depende das Mas condições. a propensão a parar, ela aumentou um pouquinho mais. Sim. Então, é isso. Então. Você pode ser o anjo na vida de alguém. E aí, isso é uma coisa muito interessante, porque, bom, até eu tava falando das religiões, eu tava quase esquecendo do budismo, né? Que também Aham. tem essa questão. Uma sociedade mais, digamos assim, coletivista, se a gente pode falar disso daí, acaba realmente ajudando os indivíduos em uma linha geral. Um exemplo que eu ia dar, já que vocês deram evidência anedótica aí, foi como que vários amigos meus que estão saindo da academia agora, ou já estão com empregos e tal, não sei o quê, ou seja, fizeram mestrado, fizeram doutorado, uma coisa bastante, entre aspas, egoísta. Por que eu digo entre aspas? Porque mesmo que você tenha uma colaboração muito boa para a sociedade na sua pesquisa, seja uma pesquisa mais aplicada, o gosto é fazer porque gosta. Né? Você escolhe o assunto A que você pessoa gosta. escolhe o assunto, está fazendo porque gosta. E aí depois ela está preocupada em ganhar o próprio dinheiro, porque ela precisa sobreviver e etc. Então meio que há uma questão, de preocupação pessoal, né? Tipo assim, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente tem essa coisa. Tem o pessoal que estimula a competitividade na academia, que isso também é um comportamento meio deletério, mas enfim, não vou entrar nessa seara. Várias dessas pessoas vêm me procurar depois de muitos anos, sei lá, faz 10 anos que eu saí da academia. Então, tipo, você vê que tem um monte de gente que vem me procurar falando: Pirula, eu sinto que eu não estou ajudando. E eu achei muito interessante, porque sabe algumas pessoas que você fala, mano, procurar para falar isso. Porque a pessoa acha que o meu trabalho é extraordinário, porque você está assim fazendo, você está devolvendo, você está devolvendo para a sociedade o conhecimento que foi. Eu falei, não, tudo bem, eu gosto de fazer isso, né? Eu acho que eu minimamente sei fazer. Mas me surpreendeu positivamente, mas ao mesmo tempo ainda é um mecanismo que eu estou tentando entender, a quantidade grande de pesquisadores, céticos, ateus, cientistas, o cara aquele estereotipão mesmo, preocupados porque passaram-se os anos e eles falam: eu sinto que eu não estou ajudando, eu sinto que eu não estou contribuindo para a minha sociedade, né? E essa questão, quando a gente vai para uma sociedade urbana com uma cacetada de pessoas que você nunca viu na vida, você sai daquela lógica de grupos de 60 pessoas, de 60 indivíduos que vivia lá no caçador-coletor, que você conhece todo mundo, você sai dessa lógica para uma lógica de milhões de pessoas que você pode andar, sei lá, por um ano inteiro em São Paulo, sem trombar novamente com nenhuma outra pessoa, dependendo de por onde você anda. Quando você vai aumentando essa lógica, essa ideia do vazio, do tipo, não estou ajudando o suficiente, é uma questão a se pensar. Lógico que é. Eu, até hoje, estou pensando nessas pessoas que eu conheço, que estudaram comigo, ou que fizeram mestrado e doutorado na mesma época que eu, que me procurando falando, cara, Eu tenho que fazer minha parte. eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. Sabe, a sensação de vazio do tipo, pensei em mim, na minha pesquisa, no meu emprego, na minha família, mas quer sair da ajuda familiar para uma ajuda mais ampla. Eu achei isso interessante. E o que é mais louco é que ninguém sabe, né? Essas pessoas, ninguém sabe o que você faz de caridade, o que você não faz. É muito dele mesmo, né? Uma sensação muito interna. Ele não está sendo cobrado externamente para ser isso. Essa pessoa tem essa cobrança interna de falar, poxa, eu poderia fazer mais, eu poderia contribuir mais. Certo, Camila? Eu vou falar só uma última coisa. Fale. É assim, também é uma coisa muito minha, muito pessoal, tá? E aí, lógico que quando fala a Camila, cética, cientista, tem que lembrar que a base da Camila é muito cristã, porque eu cresci, eu frequentei muito. Porque nasceu aqui? Porque eu nasci aqui, porque faz parte da minha cultura, mas, gente, quando me perguntam assim, Camila, o
que você mais gosta no Emílio? Qual que é a coisa que mais te atrai no Emílio? Meu tanquinho. Que fez... Emílio, não me faz rir nessa hora. O tanquinho está aí. O tanquinho tá aqui, tanque. debaixo Tá da aí, gordura. debaixo da gordura, mas tá aí. Eu vejo que eu sinto. Enfim, o que eu mais gosto no Emílio, quando falam assim, ó, imagina, pergunta pra você em relação à sua companheira, o que foi aquilo que você olhou e falou, meu Deus, é isso que tem nessa pessoa. No Emílio é compaixão. É uma das pessoas que eu mais vejo ajudando outras pessoas que ele conhece, que ele não conhece, que, sei lá, que às vezes até não foram legais com ele. Ele tá sempre para todo mundo, ele ajuda todo mundo. Isso eu acho fantástico nele. É uma das coisas assim que eu fico, nossa, esse é o homem para minha vida. Olha. É. Olha só. Declaração. Mas Que também, fofo. mas também você é igual, né? É. Eu não sei. Não, Você É. tem toda a razão. Você Ah, a conhece. É. Você, no limite da trouxice. Exato. Você ajuda as pessoas No que limite. te ferraram, que te fuderam, que te prejudicaram, e ela tá lá. Tá lá. Você, né? Mas eu não sei se No isso é uma limite. coisa que Não, atrai o cê- Emílio. cê lembra- Essa é uma das coisas que eu Lembra- vejo nele e falo, cara, que tesão. Você lembra é. que eu falei o limite entre a coragem e a burrice é o resultado? Então, o limite entre a bondade e a trouxice são muito próximos ali também, em certo aspecto. Mas Às tudo vezes- bem. Mas às vezes você sabe disso, vocês também são generosos. Às vezes a gente é trouxa e tá tudo bem. Eu acontece. gostei do termo no limite da trouxice. Mas às vezes, cara. É um bom livro sobre autoajuda. Você, sobre O altruísmo. Ruas, ó, se for de título de livro, Ele a gente tá- tem uns 14 é, O best-sellers. limite da trouxice é um livro que você pega de curiosidade. Peraí, o que é isso aqui? É, mas o às vezes a limite da gente também trouxice. escolhe ser trouxa um pouquinho porque vale a pena. Mas muito fofinha a homenagem. Não, Achei muito adorei. Não sei, lindíssimo. será É. que isso é algo selecionado Pode também? ser. Ó, pode atraente ser, pode ser. do ponto Deixou o de vista Emílio sexual. vermelho, né? A alergia. Ele é um bom, ele é um bom pai pra sua prole. Exato. Um bom marido, E aí, então, te cuida. não vai me bater, não vai... Olha Só bato quando pede. Carlos Ruas, não. isso. Saiu de uma coisa fofinha, né? Tipo, Que Emílio, isso? pra você, o que te atrai na Camila? É compaixão? Não, melhor é a, cara, tomara é que a cabeça dele, tá lá tomara- dançando funk lá, dentro. Senta. É compaixão, sim, é a compaixão. É. Tomara que tenha pego a cara da Camila, porque foi a Camila, tipo assim, Emílio. que isso? Que isso? Eu tento fechar sempre de um jeito fofinho, olha só. Eu sou Tá, assim mas também. Eu não A gente te consigo. ajudou Deixa- um pouquinho? Sim, não, Vai mas lá. eu queria voltar pro fofinho, Tá, volte. porque tava bonitinho, eu queria continuar fechando no fofinho. Porque assim, é muito legal o depoimento de cada um aqui nessa mesa sobre esse tema Aham. complexo a ser debatido. Esperamos que vocês também tenhamos trazido esclarecimentos e fique à vontade em colocar nos comentários também experiências que vocês tiveram ou o que vocês pensam sobre essa questão. Eu queria finalizar falando que assim, eu nem perguntei o nome deles. Boa. Eu não sei quem eles são. Você né? não tem contato, você não Eu trocou não tenho o WhatsApp. contato, mas foi muito legal o Da gesto hora. que eles fizeram. Aham. E quando eu e minha mulher, a gente perguntou pra eles, tipo, como é que a gente pode agradecer? Eles falaram, não, relaxa, fiquem tranquilos, né? Que aí vem a questão do altruísmo, né? Mas eles eram um casal muito humilde, Aham. né? E ela falou assim, olha, eu tenho uma cantina de tapioca que tá no iFood. Se você quiser pedir uma tapioca, pede na minha cantina. Eles são de Goiânia. Boa. Se você que está assistindo é de Goiânia e tiver querendo comer uma tapioca um dia desses, quiser comer alguma coisinha, Você sabe o nome? naquele momento de tensão, eu falei, eu vou anotar o nome da sua cantina. A tal tapioca ou cuscuz da Lu. Boa. Foi a única coisa que eu anotei. Então, se você que mora em Goiânia e quiser pedir alguma coisa Você tem um por Instagram. aplicativo, se pedir por ele, vai estar ajudando uma pessoa que é muito legal. A gente tá colocando na descrição, a gente vai procurar, vai estar aqui na tela também. Gente, clica Vai lá, atrás. pede. E aí eu tenho uma outra proposta, uma proposta um pouquinho mais radical que a sua. Pro nosso público. Pra gente mostrar que altruísmo é um negócio importante. Você não precisa morar em Goiânia. Entra lá, a gente vai fazer um compromisso, nós vamos fazer isso e a gente vai deixar uma tapioca paga pra quem precisar.
Então, eu sou de existe São isso no Paulo. aplicativo? Não, a gente entra lá no aplicativo, entra em contato Vamos com a ver. moça e deixa uma tapioca paga pra alguém lá. Entra lá agora, tá aqui na tela agora. Entra lá, a gente vai entrar em contato com eles, vai pedir um contato e a gente deixa uma tapioca paga. Todo mundo que tá assistindo vai lá, compra uma tapioca e deixa paga. O que vocês acham? Uma boa? Eu acho uma ótima Deixa a ideia. tapioca paga, tá paga. Aí pode ser a pessoa que chega lá pra comer, ela pode doar as tapiocas, ela faz o que ela achar melhor lá com a interação do povo Por dela. trás dessa tapioca existe um casal muito simpático e que ajuda muitas pessoas. Bom demais. Então não precisa ser de Goiânia, não, gente. A gente vai procurar o contato, a gente dá um jeito, a gente deixa a tapioca paga. Gosta? Por Da- trás de cada tapioca há um coração. Não, o que Boa. que é? É. Boa. O recheio dessa tapioca é de amor. É de amor. Ó, que isso aí. bonito. É de É- compaixão. é É de altruísmo. compaixão. Esse É de altruísmo, é. É. Bom demais. A gente isso. precisa sempre lembrar da comunidade da Alura. Então, a Alura é apoiadora desse vídeo. E lembrar que esse vídeo é uma produção Toca Cash, certo? Esse é um dos vídeos mais bonitos que já gravei. Foi legal. Eu Né? estou extraordinário. Eu não Tirando tinha- a parte Eu- do tapa na Camila. eu quando ela não pede. recebi. Mas só quando ela pede. Tá, não, só quando ela pede. Eu não recebi nenhuma declaração de amor, então, Eu já te que amo. sobramos nós dois, Ruth, Ô, você se declara pra mim, eu me declaro pra você, e aí a gente fica. Debaixo dos caracóis. Meu Deus! Dos seus Olha que cabelos. fofo. Oh, meu Deus. Vocês Olha não, que vocês não fofo. tiveram o privilégio de ver ele Pô, o saindo do Emílio já banho tá- o com Emílio- esse cabelo alisado. Não, alisado não, molhado. cabelo nunca é Molhado. alisado, gente. Não é molhado com creme. Que ele Boa. fica meia hora ali no espelho, alisando, pegando, Tá bom, gente, amaciando. beijo. Vocês Chega. não- Isso, né? vocês não Meu têm Deus. esse privilégio. Isso. Aí, ó, você abre essa porta e É, ela não tá consegue vendo? fechar. Aí eu olho Tchau. e fico, eu vou dar muita compaixão pra Não, esse o cara. que é isso? Meu Deus do céu, pra que eu falei Chega. isso? Você não pediu, mas, pô, né?